Um outro assunto muito bacana envolvendo a demografia que vale a pena a gente abordar é a questão de migrações, né? Lembrando que migração é deslocamento populacional. E por que as pessoas se deslocam? Em busca de uma vida melhor, né? Então, praticamente 100% das pessoas que fazem migração, elas estão em busca de uma vida melhor. Claro, tem a exceção que você vai ter, por exemplo, dos médicos sem fronteiras, né? Do pessoal, dos soldados que vão até a guerra, eles não vão em busca de uma vida melhor, eles vão a trabalho. E também é importante a gente falar a diferença de emigrante para imigrante. Emigrante é quem sai, imigrante é quem chega. Normalmente nós vamos encontrar algumas situações delicadas com os imigrantes, né? Então são as pessoas que chegam em outros países. E o tema envolvendo migração que a gente tem que abordar, que é muito interessante, é a questão dos refugiados e também a questão da xenofobia. Antes também vale lembrar que a migração ela tem três tipos, né? Você tem uma migração espontânea, que é aquela que você vai por livre e espontânea vontade, em busca de uma vida melhor. Você tem a migração forçada, aí que entra a questão dos refugiados, né? Ele é obrigado a sair do seu local de origem e essa saída é porque sua vida está correndo perigo, pode ser uma situação política, pode ser uma situação de conflito, uma situação natural, que ele se vê obrigado a sair do seu local de origem. E também nós temos a migração controlada, né? Que é aquela que os governos eles controlam quem sai e quem entra. É muito comum a gente ver uma política de migratória rígida nos países desenvolvidos para quem chega, para os imigrantes, mas nós temos exemplos de países que controlam a saída do seu cidadão, né? Você vai ter aí um exemplo como Cuba, para você sair o cidadão cubano para ele ir para um outro país, ele tem que ter autorização do governo cubano. Coreia do Norte, né? São dois exemplos aí bem interessantes para a gente analisar. Mas a migração, em 2015, professora, a gente teve aí, até eu tenho um vídeo da Alta Comissão das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, que mostra que a gente teve um deslocamento de 65 milhões de pessoas, só em 2015. É a pior crise de refugiados que a gente vai encontrar desde a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil ele está passando por uma situação que ele está recebendo alguns refugiados devido a essas crises que estão acontecendo nos países vizinhos e também no Haiti. No início lá pelo 2011, 2012, a gente teve um terremoto devastador no Haiti, que já é o país mais pobre das Américas, e isso tornou o Haiti uma área de repulsão. A área de repulsão é aquela área que você tem conflitos, doenças, problemas ambientais que fazem as pessoas saírem. E o Brasil, para os haitianos, ele é uma área de atração, né? Que você vai encontrar se encontrava antigamente, né, nessa época, no início de 2011, 2012, você tinha um mercado de trabalho mais aquecido, né? Então o Brasil era uma área de atração. Também temos a questão dos venezuelanos, né, que estão saindo da crise política e humanitária que se encontra a Venezuela, e mais recentemente a gente está encontrando aí alguns focos de tensões nos países fronteiriços, no país de fronteira como a Bolívia, que pode trazer uma carga de refugiados aqui para o Brasil. Acho que um outro atrativo, que, enfim, desde aquela época, né, você comentou da questão do mercado de trabalho, tem a questão da legislação brasileira também, né? Então, a partir do momento que alguém está no nosso país, sendo registrado como cidadão ou não, tendo os documentos ou não, a partir do momento que está no território brasileiro, ele tem a mesma igualdade de direitos. Sim. Então, ele pode ser acolhido, ele pode receber auxílios, não esses Bolsa Famílias, nessa linha não, mas ele tem direito a um teto, ele tem direito à saúde. Então, se ele chega no Brasil e chega doente, ele pode ser atendido pelo SUS. Então, ele tem esse direito de receber. Nem todos eles sabem, eu acredito nisso, né? Mas muitos deles vêm para cá por isso, né? Eles não vão ficar totalmente à mercê no país. No material de geografia, a gente colocou um link que se chama Brasil em Movimento, que mostra como é que é essa situação do imigrante haitiano, boliviano e também fala de um sírio, né? Como que é a situação, a burocracia que faz para conseguir
a moradia, o visto de permanência no Brasil. E é bem interessante porque, devido à ignorância que a gente vai ter desses imigrantes, eles acabam caindo na mão de coiotes. Coiotes são pessoas que usam da má fé e do desespero dessas pessoas para trazer de maneira ilegal para o Brasil ou para outros países, né, explorando a questão do sofrimento humano. Isso a gente vê muito, a gente encontra muito aqui no Brasil, que é aquela questão que tem a escravidão por dívida, né? Ele chega, comenta com um cidadão, por exemplo, um boliviano, que ele está numa situação difícil em seu país, ele convida para oferecendo emprego aqui no Brasil, chega no Brasil, tem muitas dessas situações ocorrendo na cidade de São Paulo. Você vai ter pequenas casas que servem para a produção da indústria têxtil, né, de roupas. E nisso, essa pessoa, esse imigrante começa a trabalhar, fica lá trabalhando 10, 12 horas por dia. Na hora de receber seu salário, o dono, né, o seu patrão, vamos dizer assim, ele chega com uma caderneta falando assim, nós combinamos você ganhar R$1.500, mas só de moradia, passagem aqui, você gastou R$3.000. Então, na verdade, você está me devendo R$1.500. Isso é uma prática que ocorre aqui no Brasil em 2019. Né? Já foi denunciado isso para o Ministério do Trabalho, já foi também levado para as outras instâncias da ONU e já foi comprovado algumas marcas famosas que utilizam dessa mão de obra escrava. E também é bacana a gente saber o que é um asilo político. Né? Asilo político é uma pessoa que está tendo uma perseguição política, ele foge para um outro país, faz um pedido de asilo político e esse país decide se dá esse documento, né, dá esse status para essa pessoa de asilo político ou não. Um caso recente que aconteceu de quem pediu um asilo político foi o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que ele foi até o México e solicitou asilo político. Um outro caso interessante de asilo político foi do jornalista Edward Snowden, né, que ele fez aquele vazamento do Wikileaks, né, de documentos secretos americanos, né? Então, o asilo político ele não tem uma ligação direta com os refugiados, tá? O asilo político ele está classificado como uma migração espontânea. Ele não é forçado, porque ele realmente sai por livre e espontânea vontade. Corre o risco de vida? Corre, mas normalmente quem pede asilo político ele tem alguma importância política nesse país, então sua vida, devido a sua vida, ela tem essa proteção assim velada, né? Então a gente tem que saber um pouquinho mais essa diferença. E essa crise de imigração, essa crise que você vai ter refugiados, ele vai ter foco principal. Além do Brasil que nós comentamos aqui, você vai ter no Oriente Médio e na África indo para a Europa, então você tem aquela situação dos naufrágios no mar Mediterrâneo, né? E você também tem na América Central, no qual você vai ter muitas pessoas saindo de El Salvador e Honduras, que são áreas de repulsão, em direção aos Estados Unidos. E nisso trouxe uma crise política entre o governo do Donald Trump dos Estados Unidos com o governo mexicano, que é um governo de esquerda. E o Donald Trump está exigindo que o México faça uma barreira porque não deixe que esses imigrantes cheguem até os Estados Unidos. E nós temos também uma reportagem que mostra que mais de 100 mil crianças estão detidas nos Estados Unidos sem seus pais, devido a essa migração clandestina, né? Isso daí também é uma questão humanitária, né? Que você tem que ter uma intervenção da ONU. Com certeza, né? Enfim, questão da separação das famílias, né? Aí deportam os pais, as crianças são mantidas lá, e a condição em que essas crianças estão, ou mesmo quem, enfim, está esperando ali se vai ser deportado ou não, a condição em que esperam, né? Acho que tem aquelas outras situações que são importantes comentar de grandes massas andando dias, quilômetros, enfim, né? Atravessando países inteiros a pé, carregando criança, carregando um pouco de bagagem, de roupa que conseguem. Enfim, não sei. E na geografia a gente até brinca assim, né, que se migrar não é um direito humano, né? Pode ser um bom tema, né? Migrar não é um direito humano. É um direito, né? Porque você acaba tendo a questão do território, a questão da relação de poder faz com que você tenha uma fronteira invisível, né?
que faz você não poder seguir em frente. Então, Mas o próprio, se for pensar, né, a história da humanidade é feita pelo processo migratório das populações, enfim, né? E a nossa Constituição, quanto Brasil... ele permite... Nós, como população brasileira, a gente é um povo mais miscigenado do mundo, né? A gente tem aí... A gente teve a questão dos indígenas, né, que são os povos nativos. Nós temos a questão dos africanos, que foi uma migração forçada. Sim. Né? E também isso é legal a gente classificar que a escravidão é forçada. Ele não estava lá na Nigéria e falou, vou no Brasil trabalhar forçado, não. E também... Depois vieram os europeus, os italianos, os alemães. Isso, e aqui na região sul a gente tem esse legado europeu muito forte, que logo após a abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República em 89, o governo brasileiro ele resolveu fazer um projeto de branqueamento da população. Então ele facilitou, ele cedeu terras, assistência técnica para que os imigrantes europeus viessem principalmente para a região sul do Brasil. Exato. E a gente vê aqui na nossa cidade de Curitiba, você vê, né? Você tem lá a Praça da Espanha, você tem Bosque do Papa, você tem Timbuí, tudo isso daí são referências. Santa Felicidade, comer uma polentinha, um franguinho lá, tomar um vinho. Um risoto, tomar um vinho, que tem aí as características italianas. E essa crise de imigração, ela trouxe um fenômeno que já existe no mundo inteiro, mas temos aqui uma reportagem muito bacana que vale a pena ler, que é uma reportagem que está ali no HuffPost Brasil, que mostra pra gente, tem um vídeo muito interessante, mas mostra pra gente que no Brasil você teve um aumento de 600% no caso de xenofobia. E que apenas 1% desses casos chegam na justiça, que o agressor, né, ele é punido. Teve em 2009 um caso que foi muito comentado aí na mídia, no Rio Grande do Sul, de um cidadão. Ele acabou saindo do carro e começou a ofender com palavras assim, de baixo calão, chamando ele de guerrilheiro comunista, um cidadão do Haiti, né, falando que estava tomando o emprego do brasileiro. E esse rapaz, ele foi punido pela justiça, né? Ele teve que pagar foi uma punição branda, porque a legislação não permite a questão da detenção por xenofobia, mas ele foi punido, ele teve que pagar aí com serviços comunitários, cestas básicas, um fato positivo, né? Sim. Então a xenofobia, eu acabei comentando sobre a xenofobia, mas xenofobia é aversão ao estrangeiro. Então você pode ser xenófobo desde um breve comentário até mesmo chegar em vias de fato, agredir, matar, né? Isso acontece muito, principalmente nos países da Europa também tá tendo essa onda de xenofobia. Eu acho que é muito característico, né? Enfim, eu que não sou da área de geografia, mas assim, para mim sempre associei muito a questão da xenofobia com a França, com a Itália, que enfim, tem diversos conflitos com isso. E pensar que no Brasil isso está acontecendo também, né? A gente já tem questões de racismo que são, enfim, bem estruturadas aqui, e eu acho que isso associando com a xenofobia, a gente tem um problema bem sério. Mais um problema para ser resolvido aqui no Brasil, né? Mas eu acho legal, você contou a história do Rio Grande do Sul, lembrei de um outro caso, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, de um menino de, enfim, descendência do Oriente Médio, não sei exatamente de onde, mas enfim, que ele vendia esfirras na praia, e aí teve uma situação também de xenofobia, mas a população se organizou para comprar tudo que ele estava vendendo, enfim, para poder ajudar a organização social, né? A população se reuniu para combater isso, para se sentir realmente acolhido. Uma breve pesquisa no YouTube, se colocando xenofobia no Brasil, você pode encontrar esses vídeos, né? Também é interessante, no Brasil ocorreu um fato na cidade de Pacaraima, em Roraima, que fica divisa com a Venezuela, que os brasileiros expulsaram os refugiados, porque eles estavam saindo, porque sua vida estava em risco da Venezuela, eles expulsaram dessa cidade, do centro da cidade, eles estavam acampados na praça principal, pela acusação que 2 indivíduos tentaram assaltar um morador dessa cidade. Então você teve aí um episódio que retiraram esses refugiados à força, cantando o hino nacional brasileiro, né? Tem os vídeos no YouTube também. Tem também os vídeos no YouTube que a gente pode ver, aí tem o brasil.elpaís.com, se digita lá xenofobia Roraima, você vai encontrar esse vídeo.
Eu acho que é importante a gente retomar nesse ponto, falando aí de xenofobia, da expulsão e tal, na redação, né, puxando sardinha pro meu lado. Claro. É importante a gente lembrar, de novo, a questão da polarização, mas que o direito de ir e vir é um direito humanitário, né? Então, por mais que você seja contra, enfim, a acolhida de refugiados, uma questão pessoal aí de cada candidato, numa proposta de intervenção, numa redação, jamais colocar coisas que, embora se discutam politicamente, como construções de muro, impedir completamente a passagem, porque, enfim, não é nada que vá contra os direitos humanos. Então, juntar todos os refugiados, matar todo mundo, não é legal. Construir muros, proibir veementemente alguém de se deslocar, isso não pode ser feito. Por mais que você queira muito que isso aconteça, não coloca. Né? Tenta argumentar de uma outra forma, tenta sempre ser um pouco mais neutro, tenta sempre avaliar o outro lado, né? Então argumentar sempre para os dois lados. Eu acho que é bacana a gente ter uma leitura desses dois lados. Eu acho. Então, para que você evite colocar uma opinião radical. Exato. E colocar tudo a perder aí os seus estudos e o seu trabalho, né? Com certeza, né? Então vai pensar lá, não, porque tá tirando emprego e tal. Pensar em que condições são esses empregos, né? Como são esses empregos? Então a gente tem inúmeros casos de refugiados com pós-doutorado, o cara que era professor universitário no país de origem e hoje aqui está trabalhando em empregos muito menores, em condições muito mais precárias. E ao mesmo tempo pensar como seria para você, de repente, você ter que deixar o seu país, você chegou do seu trabalho, você tem que pegar, enfim, a sua família e sair correndo, porque a qualquer momento pode, enfim, cair uma bomba na sua cabeça, ou, né, você não tem mais o que comer, você não tem mais para onde trabalhar. Você pode ter um dinheirinho guardado, você não consegue pegar. Não consegue pegar, ou, realmente, enfim, um terremoto, uma questão ambiental, né, acabou, não tem mais nada, é você com a sua roupa do corpo, com muita sorte a sua família, se é que você não perdeu ninguém, e ter que se mandar para um país, de repente, que você nem domina a língua. Então, sempre considerar os dois lados aí, é bem importante. Então, é interessante que a gente faça essa leitura das reportagens recomendadas, né? Eu mais uma vez falo aqui a questão da reportagem que fala sobre a xenofobia, esse crescimento de xenofobia no Brasil. Você vai ter vários gráficos que vai ajudar que você monte um argumento na hora da sua redação e, na minha opinião, é um tema que pode vir cair na prova de atualidades, né? Tanto o tema que a gente falou de envelhecimento da população brasileira, envelhecimento da população mundial, como também essa questão da migração, refugiados e a questão da xenofobia no Brasil. A questão dos gráficos eu acho bem importante, independente do tema, pode aparecer numa redação como texto base. Então, saber esses gráficos não só pelo dado, né? Ler um gráfico é fácil, tem lá o índice, o que é maior, o que é menor, isso todo mundo dá conta. A questão é relacionar esses dados, contextualizar essas informações dentro de um texto, como um argumento, enfim, né? Não adianta você pegar o dado ali do texto base e não conseguir argumentar, jogar ali com ele na hora da construção do texto. Então é fundamental a leitura, como o professor falou, e aí, né, lógico, como professora de português, leiam muito, mas tá apertado, poxa, tem muito conteúdo para ler e tal, a gente tá na era digital, tá cheio de podcasts sobre tudo que é assunto. Então escutem, tá no caminho para o trabalho, põe lá o foninho, vai ouvindo, vai assimilando as informações para vocês formarem os próprios argumentos e as próprias opiniões sobre tudo. E tem alguns sites das Nações Unidas que é super confiável, e nesse site ele tem vários vídeos, né? Então você pode naquele momento mesmo de descanso no seu sofá, você pode assistir um vídeo que fala um pouco sobre os refugiados, você já vai ter pelo menos algum argumento, alguns números que você pode levar para essa prova. E falando em dica de site, tem um site muito bacana, é o politize.com. Ele é bem didático, ele tenta explicar, enfim, todos os conceitos, enfim, de uma forma bem didática. Depois, ele vai jogar alguma argumentação um pouco não tão neutra, mas aí fica de cada um, né, se vai concordar ou não com o que está colocado ali. Mas ele é muito didático para abordar esses temas mais amplos. Tanto da questão da xenofobia e da migração, quanto um outro tema, né, que eu acho que vale a pena a gente entrar, que é a questão da sustentabilidade e as questões ambientais. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final da aula de atualidades. Muito obrigado e até a próxima.